Olá a todos, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós estamos hoje com esta aula aqui sobre controle de constitucionalidade, mais especificamente a ação declaratória de constitucionalidade. Esta é uma aula especial que eu estou gravando para o curso de extensão do Grupo Ânima, e eu agradeço desde já aqui a parceria com o Instituto Brasil Portugal de Direito, que transmitirá essa aula aqui excepcionalmente hoje, junto aos seus canais aí, uma aula que está sendo gravada com muito carinho, muita atenção para a data de hoje, tá certo? O intuito dessa aula é exatamente a gente discutir a ação declaratória de constitucionalidade. O objetivo dessa ação constitucional é exatamente fazer com que qualquer dúvida quanto à constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo federal seja sanada. Então, normalmente, quando a gente fala de ação declaratória de constitucionalidade, há uma certa resistência de quem ainda é iniciante aí no controle de constitucionalidade, porque já há um pressuposto de constitucionalidade, né? A gente tem lá o controle prévio, feito tanto pelo Legislativo, por meio de suas comissões de Constituição e Justiça, como também a gente tem o controle prévio por meio do Executivo, que realiza um possível veto pelo projeto de lei ter sido aí desenvolvido de forma inconstitucional. Então, pressupomos que a partir de superadas essas fases de controle prévio, a lei, ao ser promulgada, ela já seja constitucional. Por que a gente teria aí, então, uma ação declaratória de constitucionalidade, já que pressupomos ela ser constitucional? Essa ação constitucional de controle, ela não é originária desde a promulgação da Constituição de 88. Ela é uma norma posterior, ela foi criada por meio de emenda, já lá na década de 90, né? Ou ainda lá na década de 90, dependendo do parâmetro que a gente estiver usando. E o objetivo dessa ação é exatamente o quê? Sanar possíveis dúvidas quanto à constitucionalidade. Mas por que teríamos dúvidas se uma lei seria constitucional ou não, se ela já está em vigência, já está em promulgação? Essa dúvida surge diante das inúmeras decisões decorrentes do controle difuso de constitucionalidade. Olha só, nós temos aqui um diálogo entre os dois modelos de controle de constitucionalidade que o Brasil adota, né? O Brasil é o único país do mundo que adota os dois modelos de controle de constitucionalidade, o difuso e o concentrado, né? Normalmente, os países no mundo ou adotam o modelo concentrado, que é o modelo austríaco, né, o modelo europeu, em que um único tribunal faz análise, em tese, de constitucionalidade de uma lei, e o outro modelo, o modelo norte-americano, em que todo o poder judiciário tem jurisdição, competência para analisar a constitucionalidade de leis. E aí o Brasil é o único que adota os dois modelos. E aqui nós estamos diante de um caso em que esses dois modelos se comunicam. Há um diálogo entre os modelos de controle de constitucionalidade. Por quê? Diante de um caso concreto, um interessado entra com uma ação no judiciário e, em preliminar, vai pedir para o juiz, normalmente de primeira instância, que não aplique uma lei por entendê-la ser inconstitucional.
Claro que esse processo vai tramitar, vai para a segunda instância e poderá chegar até o STF via recurso. Até aqui tudo bem. O problema está na seguinte situação: um tribunal declara a lei inconstitucional, já em segunda instância, para todas as ações de mesmo tipo. E um outro tribunal, de um outro estado, para a mesma lei, para situações idênticas, declara a mesma lei constitucional. Então, vamos ter pessoas em situações jurídicas idênticas sendo tratadas de forma diferente. Num estado, essas pessoas vão ter a lei afastada, não serão aplicadas as normas dessa lei diante da sua inconstitucionalidade, reconhecida pelo Tribunal de Justiça ou por um TRF. E já em outro estado, a gente vai ter a lei mantida e sendo aplicada para uma mesma situação jurídica. Levando em consideração que a gente tem 26 estados e um Distrito Federal, nós estamos falando aí de 27 tribunais de justiça. E mais aí 5 tribunais regionais federais. Sem contar TRE, sem contar TRT. Ficando só aqui no TJ e no TRF. Então a gente vai ter mais de 30 tribunais podendo fazer aí interpretações de tribunal, pelos tribunais, interpretações de normas jurídicas, e aí vão poder julgar, né, dizer se elas são constitucionais ou não. E é claro que não vai haver sempre uma convergência dos tribunais. A gente vai ter análises distintas, isso é do direito, isso é comum. Então, a ação declaratória de constitucionalidade, ela é o objetivo que esta lei ou este ato normativo seja declarado constitucional e que, claramente, as interpretações de inconstitucionalidade feita pelos tribunais sejam afastadas. Lá na ação direta de inconstitucionalidade, a gente viu que, dentre diversas coisas, a gente viu que o pedido é exatamente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Aqui, na ação declaratória de constitucionalidade, o pedido é exatamente que a lei ou o ato normativo seja declarado constitucional. E, consequentemente, que essas interpretações de inconstitucionalidade sejam afastadas. Então, um dos requisitos dessa ação declaratória de constitucionalidade é exatamente o quê? A demonstração de que há julgados de inconstitucionalidade por parte de tribunais. Portanto, quem propor a ação, e aí já vamos falar dos legitimados novamente, vão ter que apresentar decisões contrárias. Vão ter que apresentar decisões que demonstrem a constitucionalidade da lei e decisões em sentido contrário que declarem a inconstitucionalidade da mesma lei, para a mesma situação. Isso é um pressuposto, isso é um requisito da ação declaratória de constitucionalidade, certo? Então, a primeira ideia aqui é a gente entender, mas por que a gente tem que declarar a constitucionalidade de uma lei que já está em vigência? Ela já não é constitucional? A princípio, sim. Mas
Diante, desculpa, diante de diversas decisões dos tribunais de sua inconstitucionalidade, vai recair sobre a norma uma dúvida se ela é constitucional ou se ela é inconstitucional. E aí criou-se essa ação declaratória de constitucionalidade exatamente para que o Supremo Tribunal Federal, né, competente constitucional para processar e julgar essa ação constitucional, decida se a lei ou o ato normativo é constitucional ou inconstitucional, certo? Além disso, outro ponto importante aqui é quanto aos legitimados da ação declaratória de constitucionalidade. Ou seja, quem é que pode propor essa ação? De início, quando a ação declaratória de constitucionalidade foi criada lá em 93 pela emenda constitucional número 3, olha lá, uma das primeiras emendas constitucionais fez criar aí a ação declaratória de constitucionalidade. E aí, de 93, quando ela foi criada, até 2004, a gente tem aí uma mudança quanto aos legitimados. Logo de início, quando a ação declaratória de constitucionalidade foi criada por meio da emenda 3, os únicos legitimados a propor eram o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara e o Procurador-Geral da República. Apenas estes. E aí, com a emenda 45 de 2004, importante emenda constitucional, houve uma ampliação desses legitimados, igualando os legitimados desta ADC aos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então, os legitimados hoje desta ação declaratória de constitucionalidade são os mesmos da ADI que nós já vimos, que são o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara e a mesa das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aqui, é sempre bom lembrar, quando a gente fala que a mesa, o legitimado, quem assina não é o presidente da Casa Legislativa, senão teríamos ali que ter lido o presidente. É a mesa que é legitimada. Então, todos que compõem a mesa devem assinar. O presidente, o vice, primeiro, segundo e terceiro secretário. É a mesa. Todos que compõem a mesa devem assinar. E não apenas o presidente. Certo? Outros legitimados, seguindo aqui, governador de estado ou do Distrito Federal. Muito bem. Procurador-Geral da República. Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Conselho Federal, já falei, Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Conselho Federal, sempre, hein? Não confundir, não. As seções e as subseções, não, é o Conselho Federal. Era isso o destaque aí que eu precisava fazer. Partido político com representação no Congresso Nacional. Atenção ao com representação. Como eu falei na outra aula, o partido político tem que ter no mínimo um deputado ou um senador. Basta um parlamentar numa casa ou na outra. E aí já configura, já caracteriza aí a representação no Congresso. E confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Pois bem,
é confederação sindical, ou seja, o sindicato nacional. Os sindicatos regionais, estaduais, eles não têm esta legitimidade, assim como as entidades de classe regionais, né? Os conselhos regionais, não. Só os conselhos nacionais. Conselho Nacional de Psicologia, Conselho Nacional de Medicina e assim por diante. É só pensar na OAB. É o mesmo pressuposto. Na OAB pode a sessão estadual? Não, só o Conselho Federal do país inteiro. Então, aqui, para as outras entidades de classe, também o mesmo raciocínio, somente de âmbito nacional e as confederações sindicais, certo? Aqui, também a gente não pode esquecer de comentar da questão da pertinência temática. As assembleias legislativas, a Câmara Legislativa e o governador de estado, para ele entrar com uma ADC, ele precisa que aquela lei que ele está questionando a sua constitucionalidade tenha relação com o Estado. No mínimo, que a lei seja estadual, aliás, desculpa, estadual não, que a lei federal atinja os interesses dos estados. Por que federal não? Por que estadual não? Que eu vou comentar ali na frente, que diferentemente da ADI, na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, apenas lei ou ato normativo federal pode ser questionado. Tá? Então, aqui, a pertinência temática quer dizer que essa lei tenha relação com o interesse do Estado. Se não tiver interesse nenhum com o Estado, ele não vai ter legitimidade. Da mesma forma que a Confederação Sindical e as entidades de classe de âmbito nacional também vão precisar aí demonstrar pertinência temática. A lei que for objeto aí da ADC vai ter que ser relacionada, interfira aí na classe sindical, na entidade de classe, né, na área de atuação desta classe profissional, certo? Então, esses são os legitimados da ADC e, claramente, aí a necessidade de pertinência temática. Quanto ao objeto, o que a gente pode questionar numa ação declaratória de constitucionalidade? Lá no artigo 102 da Constituição, a gente vai ver que o objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade é lei ou ato normativo federal. Quando nós vimos a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, lá nós vimos que o objeto poderia ser uma lei ou um ato normativo federal ou estadual. Chegamos até a comentar da questão da lei distrital ou ato normativo distrital que fosse de competência estadual, já que o Distrito Federal acumula aí as competências estaduais e municipais. Aqui, quando a gente fala de ação declaratória de constitucionalidade, o objeto é tão somente uma lei ou um ato normativo federal. Então, aqui pode esquecer quaisquer
quaisquer leis ou atos normativos estaduais, que não vai poder ser usada aqui para essa ação. Aqui apenas lei ou ato normativo federal. Lembrando que ato normativo é todo ato emanado pelo Poder Executivo que é uma norma geral e abstrata, regulamento, regimento, tudo isso vai ser aí um ato normativo, desde que, obviamente, aqui para uma ADC tenha que ser aí federal. Um outro ponto de destaque aqui, quando a gente fala de uma ação declaratória de constitucionalidade, é o legitimado passivo. Ou seja, quem é que vai defender o ato? Aqui não tem. Lá na DI, a gente viu que quem emanou o ato, quem emanou a lei, vai ter que defendê-la, vai ter que te explicar e defender a constitucionalidade dessa lei. Aqui na ação declaratória de constitucionalidade, a gente não tem legitimado passivo, porque a gente não quer atacar a lei. A gente quer que a lei seja mantida. A gente quer que o ato normativo federal seja mantido. A gente quer que eles permaneçam dentro do ordenamento jurídico. O que se objetiva aqui numa ação declaratória de constitucionalidade é exatamente afastar as interpretações de inconstitucionalidade da lei. Interpretações estas feitas por tribunais. Então, a gente não tem um legitimado passivo para defender a lei. A lei já está sendo defendida na inicial, se a gente entender desta forma. Ou seja, o que se objetiva aqui é claramente que a lei seja reconhecida como constitucional. E aí, a Lei 9868, ela vai dizer que o Procurador-Geral da República deve atuar nesse processo, só que ele não é um defensor da norma, como é o AGU lá na DI, de uma norma federal. Aqui, o Procurador-Geral da República é um mero fiscal das regras processuais, e o papel do Ministério Público. Né? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público. Então, ele vai atuar numa ADC muito mais como um fiscal processual, para ver se as regras processuais vão ser respeitadas, do que como um defensor da norma, porque não é esse o papel dele numa ADC. Aqui a gente está falando de controle de constitucionalidade. Então, claramente, o nosso parâmetro de controle vai ser o quê? A Constituição Federal. Então, o objetivo aqui é a gente pegar esta lei que está sendo apresentada, pegar essas decisões judiciais controversas e comparar tudo com o disposto na Constituição Federal. E aí a gente vai entender quais interpretações foram feitas para declarar a inconstitucionalidade e que interpretações também foram feitas para declarar a constitucionalidade. E aí, obviamente, o Supremo Tribunal Federal vai ter aí, né, dentro do processo e julgamento, feitas as análises para entender se a lei é constitucional ou ela é inconstitucional. Certo? Podemos avançar?
Uma dúvida, aliás, uma dúvida não, uma curiosidade. A ADI, ela é uma norma originária lá de 88, como nós já comentamos. A ADC, que estamos vendo agora, ela é uma norma, é decorrente de uma norma posterior, né, de uma norma de emenda, lá de 93. E aqui, a primeira ADI, desculpa, a primeira ADC, a ADC número 1, ela foi protocolada antes da Lei 9868. O que é a Lei 9868? Até aqui, na aula de hoje, a gente comentou dos legitimados, da competência, para tudo isso está lá na Constituição Federal, certo? Agora, existe uma lei processual que traz o regramento do processo de julgamento das ações constitucionais da ADI e da ADC. Essa lei é a 9868 que a gente já comentou aqui por cima. A curiosidade é a seguinte: a lei 9868, ela data de 1999. 99. Sendo que a ADC havia sido criada em 93. E aí, entre 93 e 99, não tínhamos lei processual para as ações constitucionais. Olha que maravilha. E aí nós tivemos uma ADC, a ADC número 1, foi protocolada antes da Lei 9868 estar em vigência. Olha que maravilha. E aí, para julgar esta ADC1, o STF teve que criar a regra processual. Teve que definir o procedimento a ser adotado para processar e julgar uma ação declaratória de constitucionalidade, porque nós não tínhamos regra para isso. Tinha lei anterior. Então, aplicava-se a lei anterior. Agora, para ADC, não tinha. E aí, antes de processar e julgar, o STF teve que criar ali o procedimento para processar e julgar. E aí, o projeto de lei da 9868 acabou ratificando, por assim dizer, todo o procedimento já definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o projeto de lei acabou copiando, se inspirando no que o STF já havia decidido internamente para criar a regra processual para a ação declaratória de constitucionalidade. Isso é uma curiosidade. Quando a gente fala aqui do processo, a Lei 9868 ela vai dizer lá no seu artigo 14 alguns requisitos da inicial. Então, ela vai exigir que o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado seja apresentado, bem como os fundamentos jurídicos do pedido. Por que vocês estão achando que é constitucional? Portanto, vai ter que demonstrar na inicial essas decisões de inconstitucionalidade que a gente alega. No pedido, fazer as especificações. O que a gente quer com essa ação? Que seja declarada constitucional?
Que interpretação que é que a gente adota? Colocar no pedido. E aqui, demonstrar a controvérsia judicial relevante para a aplicação da disposição do objeto dessa ação. Ou seja, tem que deixar claro que há uma controvérsia judicial relevante. Não é uma controvérsia judicial qualquer. Que isso, ok. Temos interpretações diversas pelos tribunais, não é um problema. O problema existe quando essas divergências de interpretações dos tribunais, elas recaem de uma forma contundente no dia a dia da população. Se a gente está falando aqui se uma lei é constitucional ou não, claramente a gente já tem uma conotação de que é algo relevante. Porque não é uma interpretação meramente da lei, é uma interpretação quanto à constitucionalidade da lei. Se aquela lei ou ato normativo federal pode ou não ser aplicado. Então, essa controvérsia é fundamental. É fundamental que a gente demonstre para o STF que tem aí uma divergência, uma controvérsia judicial relevante. E que, obviamente, os tribunais aí estão divergindo para interpretações que não vão se confirmar, né, diante dessa divergência. Outro ponto importante aqui é que o artigo 14 exige também a procuração do advogado, isso é meio óbvio, né? E cópia dos atos questionados, né? Da lei ou do ato normativo e de quaisquer outros atos que comprovem a procedência do pedido, né? Vai ter que juntar aí não só as decisões controversas, mas também os atos normativos e as leis objeto aí desse questionamento judicial. A Lei 9868 ela vai também dizer aqui quanto à inépcia da inicial. Se a petição inicial não cumprir com esses requisitos legais, não for fundamentada ou for indeferida pelo relator, é declarada inepta e não segue. E aí vai caber agravo contra essa decisão que declarar, que indeferir aí a inicial, cabe agravo, como de costume. Da mesma forma que lá na ação declaratória, aqui na ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória não permite desistência da ação. Então, uma vez que ela já foi protocolada, uma vez que ela foi proposta, não pode mais haver desistência. O processo vai ter que continuar até o fim, ainda que o Procurador-Geral da República se manifeste pela improcedência. Então, o processo vai ter que continuar, ainda que o autor legitimado desista da ação. Outro ponto processual de relevância aqui
É que a Lei 9868, lá de 99, ela não admite intervenção de terceiros numa ação declaratória de constitucionalidade. Ela não admite. Então, é só o autor legitimado. Não dá nem para dizer parte contrária, porque não tem. E não pode ter intervenção de terceiros. Então, não tem um terceiro interessado aqui. Não há esta possibilidade. Todavia, não é uma intervenção de terceiros, mas é algo que se assemelha um pouco. Aqui na ação declaratória de constitucionalidade, a gente também vai encontrar a possibilidade do amicus curiae. Né? Lá no artigo 7º vai dizer que havendo relevância da matéria e considerando a representatividade dos postulantes, se for assuntos que ultrapassam a questão jurídica, tanto na ação direta de inconstitucionalidade, que nós já comentamos na outra aula, como numa ação declaratória de constitucionalidade, a gente pode observar o STF convocando o quê? Amicus curiae, para que órgãos e entidades interessadas venham se manifestar no processo para auxiliar o judiciário na decisão que irão tomar. Então, o amicus curiae aqui não é uma intervenção de terceiros, e sim uma forma de órgãos e entidades da sociedade auxiliarem o tribunal no julgamento, certo? Um outro ponto importante da medida cautelar. O artigo 21 da lei que rege todo o processo e julgamento, né, a 9868, o artigo 21 vai dizer que o STF, por decisão de maioria absoluta dos seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação que está em julgamento. Ou seja, se o STF entender que é algo muito relevante que nós estamos analisando ali numa ADC, obviamente que se houver o pedido na inicial da medida cautelar, eles podem, por maioria absoluta dos membros, então vai precisar aí de 6 votos dos 11, e eles vão determinar que todos os processos judiciais de todo o poder judiciário do Brasil inteiro fiquem suspensos de julgamento até o STF decidir o que fazer. Exatamente para evitar que outras decisões contrárias, contraditórias, controversas venham a existir. Então, eles suspendem os processos mediante esta cautelar concedida. E uma vez concedida essa cautelar, o STF faz publicar no Diário Oficial este trecho da decisão que determina a suspensão dos processos, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação em 180 dias. Então, uma vez concedida a liminar, aliás, a cautelar, o STF passa a ter aí 180 dias para julgar o feito. E se não julgar? Se não julgar, dando os 180 dias, cai a cautelar. E aí os demais processos podem voltar
a tramitar. Então, a cautelar aqui, na ação declaratória de constitucionalidade, ela tem o prazo máximo de 180 dias. E aí, vindo a STF a julgar, vem uma decisão final que vão julgar pela constitucionalidade do ato impugnado ou pela inconstitucionalidade do ato impugnado. Quando a gente fala aqui de decisão final, há uma regra no regimento interno do STF que para julgamentos dessas ações constitucionais devem haver no plenário no mínimo 8 dos 11 ministros. E destes, 6 têm que julgar a favor da constitucionalidade aí numa ação declaratória de constitucionalidade. Essa decisão do STF numa ação declaratória de constitucionalidade, sobre ela não tem recurso. Ela é uma decisão irrecorrível, já que a gente não tem nenhum outro tribunal acima do STF para recorrer. A única possibilidade aqui de recurso seria de um embargos declaratórios se entender que há uma omissão ou alguma confusão, né, na decisão. Mas a não concordância única e exclusivamente não permite um recurso aí, já que a decisão é irrecorrível. Quando a gente fala aqui dos efeitos da decisão, é importante a gente lembrar que estamos falando de ações de controle de constitucionalidade do modelo concentrado. Ou seja, a decisão parte lá do STF. Portanto, sendo uma ação de controle de constitucionalidade do modelo concentrado, a primeira característica dessa decisão é que ela é erga omnes. Ou seja, todos aproveitam a decisão do STF. Lá no modelo difuso, nós vimos o quê? Que o efeito é inter partes. Que o efeito é só para quem é parte processual. No modelo aqui, concentrado, por ser uma discussão meramente teórica, como nós já comentamos, por ser uma discussão em tese, não tem caso concreto, a gente vai ter o quê? Um efeito erga omnes. É para todo mundo. Então, a primeira característica da decisão é exatamente o quê? Que tem efeito erga omnes. Todos se aproveitam da decisão. A outra característica dessa decisão vai ser que ela tem efeito vinculante. Quando a gente fala aqui efeito vinculante, a gente está falando que ela vai vincular todo o poder judiciário. Então, a partir da decisão do STF, todo o poder judiciário necessariamente terá que seguir a decisão do Supremo, seguir a interpretação do Supremo. Ora, o objetivo de uma ação declaratória de constitucionalidade não era afastar as interpretações diversas, as interpretações divergentes? Então, claramente, todo o Poder Judiciário vai ter que seguir a decisão do STF. Senão, não faz sentido termos essa ação. Tá, o STF declarou constitucional. E a gente vai continuar permitindo que os tribunais declarem inconstitucionais a mesma lei? Para que serviu essa ação, então? Para nada.
Não. Então, obrigatoriamente, nós teríamos que impor o quê? Um efeito vinculante a essa decisão. Uma vez que vem a decisão na ação declaratória de constitucionalidade, essa decisão passa a ter um cunho vinculante. Todo o Poder Judiciário terá que seguir o que o STF decidiu. Dúvidas até aqui? Não. Viemos bem até aqui. Agora, a gente precisa falar de uns pontos interessantes, que é exatamente dos limites da decisão. Nós vamos encontrar limites objetivos da coisa julgada e os efeitos objetivos da decisão, os limites subjetivos da coisa julgada e os efeitos subjetivos da decisão, e os efeitos temporais ou modulação dos efeitos. O que a gente vai fazer com essa decisão? Quando a gente fala aqui de limite objetivo da coisa julgada e o efeito objetivo da decisão, a gente está dizendo que uma vez proferida a decisão numa ação declaratória de constitucionalidade, não será mais possível qualquer novo pronunciamento do judiciário sobre a mesma lei, sobre a mesma matéria. Porque há uma força de eficácia preclusiva da coisa julgada. Não pode vir qualquer outro tribunal, nem mesmo o STF, julgar novamente a interpretação dessa lei ou do ato normativo. A última instância já analisou. É essa interpretação e acabou. É isso. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas a gente não... Sinto muito. A interpretação que prevalece é a interpretação do STF e acabou. Não vai ter outra interpretação. Não é possível que haja uma outra interpretação, porque a coisa julgada se estabeleceu. Certo? Então, este é o limite objetivo da coisa julgada. Quando a gente fala aqui de limite subjetivo da coisa julgada, a gente está falando exatamente do efeito erga omnes. Se eu, Ricardo, não entrei com ação judicial nenhuma contra ninguém por conta dessa lei que foi declarada inconstitucional, essa declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade do STF vai me atingir sem que eu precise entrar com uma ação judicial para que aquela decisão recaia sobre mim. O efeito é automático. O efeito é erga omnes. Eu não preciso entrar com uma ação judicial pedindo que a decisão do STF se aplique ao meu caso. Ela já deve ser aplicada ao meu caso por conta deste limite subjetivo da coisa julgada. E uma outra questão importante de limites dos efeitos da decisão é quanto aos efeitos modulares da decisão, é quanto à possibilidade de modulação dos efeitos. Lá na aula de ação direta de inconstitucionalidade, a gente comentou isso,
eu acho que cabe um reforço aqui. Vindo o STF a reconhecer a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, e aí não importa se é numa DI ou se é numa DC, o impacto dessa decisão pode muito bem ser relativizada diante da modulação dos efeitos, desde que haja excepcional interesse social ou razões de segurança jurídica. Se essa decisão do STF impactar fortemente a segurança jurídica, o STF pode modular os efeitos. De que forma? Fazendo com que a decisão apenas comece a produzir efeitos a partir do trânsito em julgado ou a partir de uma outra data futura. Então, diante dessa necessidade de preservação da segurança jurídica, o STF pode vir a modular os efeitos. E, por fim, aqui na ação declaratória de constitucionalidade, e o que diz respeito à repercussão da decisão dessas decisões em controle abstrato sobre situações já constituídas. Por exemplo, é possível que uma norma tida como constitucional em ação direta de inconstitucionalidade ou numa ação declaratória de constitucionalidade não deva ser aplicada a determinada situação concreta submetida à apreciação judicial. Isso porque a sua incidência irá provocar um resultado indesejado pelo sistema constitucional. Isso a gente dá o nome de efeitos da decisão no plano abstrato e no plano concreto. A aplicação da decisão no plano abstrato acarretará um resultado divergente no plano concreto. Nesse caso, os efeitos vinculantes e erga omnes da decisão estarão submetidos a uma ponderação pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O princípio da razoabilidade deverá ser aplicado aqui exatamente para que a aplicação da decisão não cause prejuízos no mundo real. Essa é uma situação não muito clara, mas que, por vezes, acontece. E aí tem uma outra situação que é a da divergência do controle difuso e do controle concentrado. Por exemplo, nós temos uma ação
de controle difuso, em que a gente pede que esta lei não se aplique. Vem o juiz, vem o tribunal e falou: olha, esta lei é inconstitucional, não vamos aplicar. E aí, no meio desse processo, vem a decisão da ação declaratória de constitucionalidade, afirmando que a lei é constitucional. E aí? Como o processo aqui do controle difuso ainda está em trâmite, ainda caiba recurso, a gente vai ver que o tribunal deverá rever sua decisão para adequá-la à decisão do STF. Não vai ter o que fazer. Vai ter que se submeter à decisão do STF. Agora, se já houve trânsito em julgado, se a decisão já acabou aqui no controle difuso e posteriormente é que veio a decisão na ADC, cabe ação rescisória a quem interessar. Desde que, obviamente, o prazo aí de 2 anos da ação rescisória esteja mantido. Agora, se a decisão da ADC, da ação declaratória de constitucionalidade, vir depois já de passado o prazo da ação de controle difuso, não cabe mais nem ação rescisória, aí já foi. Aí não tem o que fazer. Certo? Então, quando a gente fala aqui da ação declaratória de constitucionalidade, a gente fala de uma ação que surge em 93 para trazer segurança jurídica ao mundo jurídico, ao poder judiciário. Ela pressupõe, ela parte da ideia da divergência jurisprudencial. Nós temos tribunais interpretando as leis de forma diversa, de modo que a gente tem aí uma concretização de justiça questionável, porque a gente vai observar pessoas que estão numa mesma situação jurídica sendo tratadas de forma diversa, pelo simples fato de residirem em estados distintos, por residirem em jurisdições distintas. Aí um tribunal diz que é constitucional e o outro tribunal diz que é inconstitucional. Para que isto não ocorra, para que essa injustiça não ocorra, se criou a ação declaratória de constitucionalidade, exatamente para unificar o entendimento do judiciário. E aí o Supremo Tribunal Federal vai analisar a ação em que estas divergências são apresentadas para que se decida qual a interpretação prevalente. Como é uma ação declaratória de constitucionalidade, a gente tem como pedido que a lei ou o ato normativo federal, eu repito, seja declarado constitucional.
e que, portanto, as interpretações de inconstitucionalidade sejam afastadas. Certo? Então, se o STF julgar procedente a ação, ele vai afastar as interpretações de inconstitucionalidade e vai manter a interpretação constitucional. E aí, se o STF disser esta lei é inconstitucional, ele vai indeferir a ação, procedendo ao afastamento das interpretações de constitucionalidade e mantendo a interpretação que diz que a lei é inconstitucional. Né? É uma ação em sentido contrário à ação direta de inconstitucionalidade. Certo? É uma ação constitucional movida junto ao STF, em que a gente observa claramente um número menor dessas ações do que da ADI e muito menor também do que da ADO. Portanto, é uma ação importante que a gente precisa compreendê-la aí dentro desse nosso cenário das ações constitucionais de controle de constitucionalidade. Certo? Obrigado pela atenção de vocês, pela compreensão desta aula. No nosso próximo encontro, estamos chegando ao fim já desse curso de extensão, nós temos ainda que ver a arguição por descumprimento de preceito fundamental, na próxima aula, e aí na outra aula a gente faz um comentário geral de tudo e fechamos o curso. Lembrando, temos até o final do mês para me enviar, né, conforme já conversamos lá no grupo, o sumário, o título, o nome dos integrantes, certo? E aí, quanto a isso, a gente vai se falando ou por e-mail ou lá no grupo, tá bom? Obrigado a todos vocês, um bom resto de semana e até a próxima. Até mais.